O tema da mensagem é: Deus está na tempestade. Amém? Você vai entender aqui hoje que Deus está na tempestade. É o tema da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer a vocês aqui hoje. E nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, ô pastor, onde o senhor tem mais luta? Deve ser lá no projeto, né? No projeto o senhor trabalha lá com viciado, trabalhar com... Deus me diz, Cristiano, vai para a direita. Lidar com viciado é muito difícil. Não é no projeto que eu tenho grandes lutas. Então é na igreja, pastor. O senhor tem grandes lutas na igreja, porque liderar uma igreja não é fácil, liderar uma igreja é muito difícil. Também não é na igreja. Por que não é na igreja? A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, diz lá: e um menino se nos deu, um filho nos nasceu. Aí diz: o seu nome será Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso. Aí lá diz assim, e o governo estará sobre os seus ombros. Então o governo da igreja não está sobre os ombros do pastor Cristiano. O governo da igreja está sobre os ombros de Jesus. É por isso que eu descanso em paz. É por isso que eu confio que Jesus governa a igreja. Então as minhas maiores lutas, elas não são na igreja. Obrigado, Ronaldo. Elas não são no projeto. Aonde são as maiores lutas, pastor? É na minha casa. Na minha casa são as maiores lutas que eu, pastor Cristiano, enfrento. É na minha casa onde vem as piores lutas que você possa imaginar. E tem base bíblica para isso, pastor? Tem. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja bem, a palavra do Senhor diz que havia 2 homens, e eles construíram, só que a construção foi diferente uma da outra. Veja que no texto de Mateus, diz de uma tempestade, que quando a palavra diz, e bateu com ímpeto, bateu com força, a tempestade veio com força, o vento veio forte sobre aquela casa. E aquela casa do homem prudente, ela não caiu, mas a casa do homem imprudente, ela caiu. E nós podemos pensar aqui, pastor, mas veio o vento, veio a tempestade, como nós temos visto lá na África, Moçambique, aquele tornado, aquela tempestade, o Idai, aonde lançou vários corpos no mar, e agora o mar está dando os seus mortos novamente, está lançando para a beira da praia, estão tirando milhares de corpos após a tempestade. Aquela tempestade, ela foi forte, mas nós estamos aqui no Brasil, aonde é um território que não tem muitas tempestades naturais. Mas quem é que disse aqui que eu estou falando de tempestades? E quem é que disse que o texto está falando de tempestades, de chuvas naturais, ventos naturais, rios naturais? Não.
Não é dessas tempestades que eu estou falando. Eu estou falando das tempestades espirituais. Eu estou falando das tempestades silenciosas que muitas das vezes vêm sobre a sua vida. Tempestades que às vezes você que está me ouvindo está passando por elas e às vezes com um sorriso nos lábios, mas a alma está sofrendo uma tempestade, querendo varrer toda a sua vida, querendo varrer tudo aquilo que você construiu até nos dias de hoje. Existem tempestades silenciosas, as quais muitas das vezes eu passo por elas. As maiores batalhas são silenciosas. Aliás, o mundo espiritual, ele é silencioso. O mundo espiritual, só você que está inserido nele é que sabe o barulho que ele faz. Às vezes você está perto de pessoas que não estão ouvindo os barulhos das tempestades que possam estar na sua vida. Quantas vezes você conversa com pessoas que nem sonham a tempestade que está sobre a sua vida, né? Sobre a sua alma, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, né? Qual é o tipo de tempestade que tem vindo sobre a sua vida? Qual é o tipo de tempestade que tem vindo sobre a sua casa? Em qual área da sua vida o vento está batendo? Em qual área da sua vida as enxurradas estão atingindo? Há um contexto que diz que quando aqui diz, e caiu-se a chuva, chuva vem do alto. Eu já ministrei isso aqui uma vez, fala de potestades, meu irmão. Ó o manto aí, a revelação. Potestades, amém? Chuva, potestades. Transbordaram-se os rios, sopraram o vento, rio, e deram contra aquela casa. O rio vem por baixo, problemas dessa terra, problemas que batem por baixo, amém? Na nossa horizontal, sopram-se ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, com força, tempestade veio para arrebentar. Agora, qual é aqui? Como nós temos que nos proceder diante da tempestade? Como nós devemos agir diante das tempestades que vêm sobre a nossa vida? Meu irmão, olha como é bom você às vezes aprender a ler a palavra do Senhor. O mesmo texto da tempestade está em Lucas capítulo 6, e é para lá que nós vamos. Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 46, os dois fundamentos. Agora veja o que eu vou lhe dizer aqui. Lucas narra a mesma história, porém Lucas, por ser um médico, ele estava acostumado a escrever muito, ele era detalhista. Então o Evangelho de Lucas sempre terá mais detalhes de informações quando escrito o mesmo texto contado ou uma parábola diferente. Lucas sempre será mais rico em informações. Então todas as vezes que você lê algum texto em outros evangelhos, leia também em Lucas, porque você vai alcançar uns detalhes, umas revelações que em outros não tem. Como diz aqui 46, por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Abre parênteses aí, irmão. Meu irmão, o segredo não é apenas no ouvir, mas é no obedecer. E obedecer dói. Fala para o seu irmão aí, obedecer dói. Ouvir é bom, mas obedecer dói. E aqui está dizendo o seguinte: porque vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja bem, o Senhor ele vai dizer a quem é semelhante o homem que ouve e pratica. Verso de número 48, é semelhante a um homem que edificando uma casa, vírgula, cavou. Em Mateus não diz cavou. Abriu profundo vale e lançou os alicerces sobre a rocha.
Essa palavra profunda no grego é profundamente. Deixa eu aplicar isso aqui, o manto, a revelação, amém? Glória a Deus. Meu irmão, diz que o vento bateu sobre aquela casa do homem prudente, só que aquela casa não caiu. Mas o que o homem prudente fez? Diz aqui em Lucas, que primeiro ele cavou, veja bem, e depois abriu profundamente uma vala, deu mais trabalho. Esse homem, ele gastou tempo cavando algo que aquele imprudente não cavou. Esse homem, ele cavou, diferente do homem imprudente que não cavou. O imprudente, ele chegou e lançou os alicerces superficial. O prudente, ele cavou e profundamente cavou até encontrar uma rocha. Isso aqui, meu irmão, vai apontar o seguinte: todo homem de Deus tem que cavar na Bíblia, tem que ter conhecimento profundo sobre Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer amém? Aqui aponta para o homem que vai edificar a sua casa. Meu irmão, quando nós falamos de edificar a nossa casa, você está aqui, você pode ter sua casa própria, ou você pode pagar aluguel da sua casa. Eu não estou falando da casa física, eu estou falando de um lar. Como que se constrói um lar? Se constrói um lar com os princípios da palavra de Deus. Se constrói um lar cavando profundamente, buscando profundamente o conhecimento da palavra de Deus. Meu irmão, aqui aponta, gente, para que você gaste tempo estudando a palavra de Deus. O homem e a mulher têm que gastar tempo lendo as escrituras, comprando livros, Bíblia de estudo. Eu sempre indico para vocês aqui, gente, invista em estudo bíblico, busque a Deus, porque vocês estão edificando um lar, né? Uma família, e o diabo, ele fica ao nosso derredor. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade vai vir sobre as nossas vidas, como vem sobre a minha. Mesmo eu sendo um pastor, mesmo eu tendo contato com a Bíblia direto, muitas das vezes, eu busco na Bíblia algo que me dê suporte, para que eu possa suportar as tempestades que vêm sobre a minha casa, sobre a minha fé, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Então, buscando de forma profundamente na Bíblia, eu consigo encontrar Jesus. Diz aqui que aquele homem cavou, ele foi tirando a terra, e quando ele achou a rocha, ele lançou os alicerces. Então, meu irmão, busque Jesus na Bíblia, converse com Jesus. Jesus, eu preciso de te achar nas escrituras. Senhor, o Senhor sabe a tempestade que eu estou passando, o Senhor sabe as lutas que eu tenho vivido na minha alma, no meu espírito. O Senhor sabe como eu tenho sentido, ó Deus, o vento forte sobre a minha vida. Então eu vou cavar até te encontrar. Eu vou orar, eu vou me humilhar, eu vou te buscar. Eu vou fazer do Senhor prioridade na minha vida. Meu irmão e minha irmã, vocês têm uma grande oportunidade. Em todos os lugares que eu tenho ido ultimamente, ouvindo grandes empresários, ouvindo homens de negócios bem-sucedidos, eles dizem assim: olha, eu fui ao topo do sucesso, mas fui ao profundo do inferno, perdi tudo, e quando eu perdi tudo, eu encontrei em Jesus a força para me viver, não dei um tiro na cabeça, Jesus me resgatou da depressão, Jesus foi a âncora na tempestade, e eles se reergueram com a palavra de Deus, fazendo da Bíblia a sua fonte de buscar a força. E você que está aqui, que a Bíblia você já conhece há muito tempo, você já é um conhecedor das Escrituras, cave de forma profunda,
O Senhor, é o Senhor que Ele edifica a nossa casa, e aqui diz: e vindo a enchente, arrochou-se o rio contra aquela casa. Aí aqui diz: e não pôde se abalar. E quando eu estava lendo aqui, eu dei uma rajada de línguas estranhas, porque o Espírito Santo me lembrou que aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, se você buscar de forma profunda na palavra, a intimidade com Jesus, ler a Bíblia, buscar a palavra, buscar o poder do Espírito Santo, vem luta sobre a sua vida, que você não vai nem se abalar. Muitas das vezes, nós prosseguimos um caminho difícil. Quantas tempestades batem sobre a minha vida, e às vezes eu estou sorrindo, eu estou caminhando, as tempestades elas não têm me abalado. Por quê? Porque eu estou firme na palavra do Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Procure de forma profunda, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce. Loucura. Você tem que ter cristãs, você tem que ter alicerce, meu irmão, porque a Bíblia diz em Efésios, sobre o dia mau. Em Efésios, sobre o dia mau, vamos ler Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vamos lá. Efésios capítulo 6. Diz assim, olha, todos encontraram? Diga amém. 6:10. Quanto mais serdes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra principado e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir, resistência. Quando aqui diz assim no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés, estava falando de uma sandália de guerreiro. Você sabe como que era a sandália de guerreiro antigamente? Os guerreiros que iam na frente da batalha, eles tinham na sandália deles travas de ferro, e eles iam na frente da batalha, e eles iam revestidos da couraça da justiça, do capacete da salvação, a espada do Espírito. Mas a sandália é interessante, que quando eles iam para a batalha, e como a poeira escorregava muito, para eles não se perder, eles cravavam as sandálias na terra, e eles guerreavam contra o inimigo, e as sandálias não deixavam eles escorregarem cada vez mais para trás. Por isso diz, calçai os pés com a preparação do evangelho. Ei, eu tenho um recado de Deus para vocês que estão aqui à noite, nesse culto, e para vocês que estão aí nos vendo através da transmissão. Calce os seus pés com as sandálias do evangelho, e não dê um passo atrás por causa dessa tempestade, naquilo que Deus te chamou para fazer. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Você pode dizer amém? Revesti-vos do Senhor nessa noite. Meu irmão, no livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo 3, vamos lá, Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4, diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Com sabedoria se edifica uma casa. Amém? Sabedoria da palavra.
Busca sabedoria no Senhor, busca sabedoria em Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, com sabedoria você edifica seu lar. Jesus vai lhe dar direção, Jesus vai falar o seu coração, como você deve agir com seus filhos, como você deve agir com seu esposo, como você deve agir com a sua esposa, como você vai ter que orar dentro da sua casa, as estratégias para você vencer essa tempestade na sua casa. Aleluia. Busque o Senhor, meu amado irmão, busque o Senhor, faça do Senhor prioridade na sua vida, e Ele vai fazer com que a sua casa seja abençoada. Nós temos outro tipo de tempestade, uma tempestade que está em Atos, capítulo de número 27. Meu irmão, nós estamos falando sobre tempestades, e o Espírito Santo vai falar o teu coração, amém? O Espírito de Deus, versículo 9, Atos 27, versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, admoestava ou aconselhava, Paulo aconselhava, Paulo admoestava, o quê? Dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muitos danos e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Veja o que estava para acontecer aqui. Uma viagem estava para ser feita, e o apóstolo Paulo, ele era um homem experiente. No livro de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 25, Paulo vai dizer: olha, eu já sofri tantas chibatadas, eu já sofri 3 naufrágios. Lá em 2 Coríntios 11, 25, Paulo tem uma experiência de naufrágios. Agora aqui em Atos, Paulo, com a sua experiência, ele vai dar um conselho, e esse conselho não será ouvido. Ele diz: olha, vejo que a viagem vai ser perigosa, não vamos, ela vai ter prejuízo, nós vamos perder cargas, e talvez até a nossa própria vida. Meu irmão, existem tempestades que nós entramos na nossa vida, por nós não darmos ouvido a quem tem experiência. Existem tempestades que nós entramos nela, porque nós não demos ouvidos a Deus, porque nós não demos ouvidos a conselheiros que têm experiência, nós não demos ouvidos, e então ignoramos os conselhos de pessoas que sabem o que estão falando, e de repente estamos aí sofrendo tempestades, porque deixamos de ouvir até mesmo a direção de Deus. Se você ouve uma direção do Senhor e você não obedece, você vai sofrer uma tempestade na sua vida. Nós lemos lá em Lucas: por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não me obedecem? Nós temos que aprender a obedecer a Deus, temos que aprender a obedecer a direção dEle, ainda que venha doer. Lá em Provérbios capítulo 19, Provérbios capítulo 19, versículo de número 20, Provérbios 19, versículo de número 20, está escrito assim, 20 e 21, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio, a vontade do Senhor permanecerá. Meu irmão, ouve o conselho que Deus vai te dar aqui nessa noite, ouve o conselho de pessoas que sabem aquilo que estão falando, ouve o conselho do seu pastor, você que está aí me ouvindo, amém, aqui e aí, amém, para que você não sofra tempestades na sua vida. Veja bem, ouve os conselhos e recebe a instrução, para que sejam sábios os seus dias do porvir. Porque a falta de dar ouvido, vamos voltar lá para Atos 27, a falta de dar ouvido pode ser muito
perigoso. Veja, a mãe, quando dá um conselho para uma filha, e essa filha não obedece o filho, quando o pai dá um conselho para um filho, e o filho não obedece, você já viu quanto sofrimento que o filho tem? Você já viu quantas pessoas estão sofrendo por não obedecer o conselho de um pai, o conselho de uma mãe? Por quê? Porque o pai e a mãe, eles sabem o que falam, eles querem o bem dos filhos, e eles têm experiência de vida. Você pode adquirir experiência através de muita dor, se você não der ouvido aos conselhos dos seus pais, dos seus pastores e daqueles que amam a sua vida. E no versículo de número 11, diz aí: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que se dizia o apóstolo Paulo. No versículo 11 diz: mas eles davam crédito ao centurião, o dono do navio, não deu crédito ao que o Paulo falava. E outra, dava mais crédito ao centurião e ao mestre do navio do que o apóstolo Paulo dizia. Não sendo, olha o versículo 12, não sendo o porto próprio para invernar. Agora olha aqui, marque isso aí na sua Bíblia. A maioria deles era de opinião que partissem dali. O apóstolo Paulo era da opinião que não partisse, mas a maioria queria que partisse. Meu irmão, toma cuidado com o conselho da maioria das pessoas. Não seja uma Maria vai com as outras. Não dê ouvido ao que a maioria está falando. Dê ouvido à voz da experiência e aos homens de Deus sobre a sua vida. A maioria deles era da opinião que partisse. Muitas das vezes é mais fácil dar ouvido para a maioria. A maioria nem sempre está certa. A maioria pode te levar até a morte, se você quer saber. É o que o texto aqui diz. A maioria da opinião. Não dê ouvido à maioria da opinião do mundo. A maioria dos meus colegas, mãe. A maioria dos meus colegas, pai. A maioria e a maioria. A maioria vai naufragar. Você quer naufragar com a maioria? A maioria vai cair no buraco. Você quer cair com a maioria? Vai. Vai dando ouvido para a maioria, para a multidão. Na multidão, Jesus não tem discípulo. A multidão largou Jesus. O que acompanhou Jesus foram os discípulos, a menoria. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, toma cuidado com a opinião da maioria.